O dinheiro pode comprar tudo. Na chamada sociedade pós-moderna, é o dinheiro que hoje está mediando as relações? Isso mesmo. Bebês, fígado, rins, sangue, voto, apoio parlamentar e agora, através de leilão público, até a virgindade já se pode comprar. Na semana que passou, por coincidência, uma brasileira, de nome Ingrid, natural do estado de Santa Catarina, doou, se assim posso dizer, vendeu a sua virgindade por $790 mil e a bordo de um jato, com todas as regras estabelecidas nos céus da Austrália, ela foi possuída. Isto gerou uma polêmica não só na imprensa brasileira, mas também na imprensa internacional, sobre até que ponto a mediação das relações sociais na chamada sociedade pós-moderna deve ser feita prevalentemente apenas pelo dinheiro. Longe dos aspectos morais e religiosos, a nossa intenção aqui é bem mais modesta, é apenas refletirmos um pouco nessa perspectiva de como, nesse instante, há essa fetichização, digamos assim, pelo ter, através do que o mercado está a oferecer. É para discutirmos os vários ângulos dessa questão que estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET, em rede pública de televisão cearense. Não por coincidência, nós temos hoje as pessoas dentro da nossa ampla equipe mais indicadas para falar sobre esse assunto. O professor Dr. Rui Martinho Rodrigues, historiador, que integra a nossa equipe. O também professor e doutor em Sociologia, o professor Clésio Arruda, que também nos ajuda semanalmente. E um jurista, o professor Dr. Roberto Martins Rodrigues. É com essas três visões que nós vamos discutir aqui nesse instante a mediação das relações na sociedade pós-moderna pelo dinheiro. Eu sou Arnaldo Santos, volto em um minuto, um instante só. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você, assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos nossos debatedores, os professores Roberto Martins Rodrigues, Rui Martinho Rodrigues e Clésio Arruda. E eu queria começar o programa com o assunto, tema do nosso editorial de abertura, que são as relações na chamada sociedade pós-moderna, hoje mediada pelo dinheiro, pelo poder da compra das coisas. Então, partindo da realidade de que hoje compra-se de tudo, seja de forma legal ou ilegal. Se você olhar hoje, por exemplo, há um amplo comércio de compra de órgãos humanos, né? No mercado negro. E há um mercado absolutamente legal, legalizado, que é o mercado do sangue. Hoje, como se sabe, né? Mas compra-se bebês hoje, compra-se seres humanos, né? Está aí as discussões as mais várias. E agora, quer dizer, de forma inusitada, pelo menos para nós aqui no Brasil, porque o sexo se compra desde que o mundo é mundo, mas agora compra-se virgindade, né? Na semana que passou, isso foi objeto de discussão na chamada mídia grande brasileira. A par das questões aqui morais, o programa não se propõe aqui a ditar norma de conduta e comportamento para ninguém, mas refletir sobre os temas contemporâneos, e é papel nosso aqui, numa emissora pública, dentro de uma faculdade,
com professores como são os senhores. Eu queria então colocar isso. Há, de certa forma, unanimemente, uma corrente de pensamento que defende que uma relação comercial entre duas pessoas, onde não haja prejuízo para terceiros, essa é absolutamente legal e normal, não importa o que essas duas pessoas estão transacionando. Há uma corrente enorme de pensadores que defendem essa tese. Mas há também pensamentos em contrários que põem lá os seus limites. Por exemplo, Kant, só para citar um dos mais conhecidos, filósofo alemão, ele diz que o homem não pode dispor do seu próprio corpo e que vender o seu corpo, seja qualquer objetivo, isso degrada, isso agride a dignidade humana. Eu queria começar colocando esse assunto. Professor Rui Martim, qual é a sua percepção? Você colocou bem aí. Do ponto de vista ético, pode-se dividir a valoração das condutas do ponto de vista do dever ser, que é o ponto de vista kantiano, a chamada ética deontológica, deontos do grego dever, né? Dever e ontos, ser, como deve ser, e do ponto de vista utilitário, né? Bentham e mais tarde aperfeiçoado por Stuart Mill, eles burilaram bem a teoria utilitária. Do ponto de vista do dever ser, a ética é aquilo que está na norma, o chamado formalismo ético, né? E não interessam os resultados, não interessa se vai prejudicar ou se vai beneficiar, o que interessa é o dever, né? É o certo porque é o certo. E, aliás, isso o Kant formulou, mas isso não é dele, isso é muito antigo. O Aristóteles também dizia que virtude é aquilo que você faz, ainda que contrarie os seus interesses. Essa é uma ética do dever ser. Agora, os utilitaristas dizem, não, ético é aquilo que atende a um desejo. Alguns desejos são considerados necessidades e, portanto, é o que é útil. Entendemos como útil aquilo que satisfaz uma vontade, um desejo, uma necessidade, que promove, o que proporciona um resultado desejado. Agora, o utilitarismo se divide em utilitarismo egoístico e utilitarismo altruístico. O utilitarismo egoístico considera o que satisfaz, o que é útil apenas para o sujeito, o agente da conduta, enquanto que o utilitarismo altruístico considera o que é útil para a sociedade. No caso aí do leilão de virgindade, certamente foi considerado um utilitarismo, e um utilitarismo que resolvia o problema do hedonismo. Porque quando a gente fala em ética finalista, tem vários fins. Tem quem entenda a ética como que satisfaz ou resolve o problema da felicidade. Aí nós teríamos uma ética eudemônica, não tem nada a ver com demônio. O eu aí é o prefixo grego para o bem, para o bom ou para a felicidade, e demos é o sufixo grego para a pessoa, o povo. Então é o que faz a pessoa, faz o povo feliz. No caso aí a moça se sentia feliz com os 760 mil dólares, ou 790 mil dólares, uma coisa assim, mais ou menos 1.600.000 reais. Né? Ou a finalidade de uma ética finalística, também chamada teleológica, né, do telos grego, finalidade, é aquela que atende a um fim, e no caso o fim pode ser o prazer. Sim. Aí se diz que é hedonista. E eu acho que isso não tem nada a ver com ter, com acumular, com posse. Porque, me deixa só concluir, porque o japonesinho não aumentou o patrimônio dele de jeito nenhum. Ele pagou 1.600.000 reais por um desfrute, que não é próprio da dinâmica capitalista, que é acumular. Isso. Ele foi um indivíduo que ele foi pródigo. Até porque ele poderia ter comprado muito mais barato, e se compra não é novidade nenhuma, essa coisa de comprar virgindade no sertão do Nordeste, no começo do século XX já corria com um conto de réis ou menos. A propósito, com finalidade diferente, mas dentro da mesma visão, um sul-coreano comprou um marido para a filha. Né? A filha homossexual, mas ele não a queria homossexual, queria que ela casasse. E comprou um marido, né, para a filha também nesse mesmo período. E para mostrar que esse não é um privilégio só do Brasil. Essas questões, elas permeiam hoje o mundo, as sociedades várias. Vou colocar aqui o sociólogo, o professor Clésio Arruda,
nessa perspectiva, não especificamente dos dois casos aqui, mas de um modo geral, dessa mediação, né, das relações da sociedade pelo dinheiro. Bom, eu né, ainda volto aos clássicos para tentar uma busca de compreensão, né, até para encontrar uma resposta definitiva. Eu acho que a gente ainda está a caminho, até porque esse modo de ser consumista, da maneira como nós estamos nos transformando, aí pensando na sociedade ocidental, quer dizer, ele ainda está se consolidando, né? Então, voltando aos clássicos, eu voltaria com Marx em alguns aspectos, pegando aqui uma das suas famosas frases: tudo que é sólido se desmancha no ar. O que a gente percebe claramente hoje, essas grandes inovações, transformações, mudanças, né, grandes novidades que não nos permite nenhum apego, né? Quando a gente já está com ela, já vem uma outra novidade, já nos faz seguir adiante. Quer dizer, isso não só nas mercadorias, mas o que a gente percebe hoje é um avanço para as questões das instituições, para as questões dos valores, né? Tudo se transforma com muita velocidade, com muita rapidez. Bom, se a gente passa pelo consumismo, e aí também Marx já colocava a questão da mercantilização das relações, quer dizer, é claramente o que a gente assiste hoje, né? Quer dizer, não especificamente determinados arranjos contratuais ou comerciais, mas de um modo geral, o que se observa é que as nossas relações são de fato comerciais, né? Quer dizer, as relações sociais pessoais, né, são relações cada vez mais interessadas, cada vez mais com objetivo de ganho, de ganho aqui eu não colocaria esse lucro comercial, mas aquilo que me permite acumular, se não capital, mas que me permite acumular alguma coisa que me projete no campo de prestígio, no campo financeiro, né? Então esse consumo não está restrito mais hoje somente aos bens materiais. Se ultrapassa essas fronteiras e vai também aos chamados bens intangíveis e materiais. Só para complementar o raciocínio. Como por exemplo, o sucesso. Perfeito, né? Se você pensar que nós estamos, pelo menos para os inseridos no grande comércio, se nós já estamos com as questões básicas já resolvidas, quer dizer, o problema não é mais o estômago. Na verdade, a garota entrou aí vendendo algo simbólico, né? Há uma negociação de algo que passa muito para além das necessidades básicas, né? É o consumo que ultrapassa aquilo da sobrevivência. Isso aí já está superado diante do consumo dos inseridos. A gente agora busca só outros consumos de status, de prestígio, os consumos simbólicos, né? Agora, eu só ressaltaria que desfrute não se confunde com acumulação, né? A teoria da acumulação pressupõe um bem cumulativo, um bem que tenha um mínimo de duração. Agora, um bem fungível, que se esgota no consumo, que se destrói pelo consumo, é puro desfrute. Ele poderia estar acumulando apenas um número de virgem lá na sua caderneta. Eu estaria vendo uma lógica de mercado se esses 790 mil dólares tivessem sido aplicados numa carteira de títulos financeiros. Aí eu diria, bom, houve uma lógica de mercado, comercial, uma lógica capitalista aí. Deixa eu colocar o Roberto aqui nessa mesma perspectiva. Roberto, como disse, esse é um tema extremamente delicado para a gente tratar, porque a gente corre muito risco de resvalar, né, na moral, na religião, e não é esse o propósito. O propósito é discutirmos com naturalidade, com abertura com que a sociedade hoje se posiciona ante essas relações como algo absolutamente normal, porque até pouco mais da primeira metade do século XX, virgindade, pelo menos para nós aqui, ainda era um tabu muito grande. Hoje, em leilão público, se adquire, né? Eu vou começar relacionando um fato. Eu não vou dizer que fui testemunha, porque eu não participei, nem podia participar, não sou médico. Mas havia um médico no Rio de Janeiro, quando eu morava lá, que ele ganhou muito dinheiro recompondo o ímen com pele de gia. Não é anedota, nem folclore, nada não. Esse médico... Na época a virgindade era o tabu. Esse médico era até cearense. Ele já morreu, eu digo, era até cearense. Então, o que eu acho que hoje há nessa matéria aí, focada por você, Arnaldo,
da moça, que vamos dizer assim, é fruto da época. Eu só citei a moça como Não, mais sei. uma das mercadorias Pois compradas. mas ela, a discussão é bem mais ampla. Mas ela projeta situações que nós estamos vivenciando a toda hora, né? Não é um caso, o caso dela é dela, eu sei. Mas isso acontece, só que a gente não sabe, na maioria das vezes. Quer dizer, a coletividade toda não tem conhecimento, porque na área mais humilde da sociedade, ou na área que não frequenta as colunas sociais, isso não ultrapassa a vizinhança daquela coletividade suburbana, ou periférica, ou que outro nome venha a ter. Mas o diferente nessa é exatamente a forma. É você, através de uma rede mundial, promover um leilão público, aparecem os candidatos, quer dizer, entram naquela disputa, se oferecem e são leiloados. Esse aqui é aqui é onde está o cerne da nossa discussão. Era um ato. A virgindade que hoje na ponta de rua que se consuma por R$10, por 20, essa desde porque que o mundo o que era um fato corriqueiro, porém não publicizado, e às vezes entrar dinheiro, o que é o dote daquela época, do tempo antigo. Não confundir com o DOTS. Mas o que era o dote? Era já uma atividade cheirando a comércio, não era comércio, porque não havia repetição do ato financeiro, do ato econômico, nesse sentido. Mas havia o dote, havia a busca das famílias classe média, do noivo ou da noiva mais bem situados na outra família, nos outros clãs. Isso já implicitamente implicava em dizer que, no fundo, psicologicamente, no inconsciente das pessoas, já havia um negocinho chamado dinheiro, vontade de ter o dinheiro. Aliás, eu estou lembrando, você está falando em dote, eu estou me lembrando de sociedades primitivas, onde nem existe moeda, que existe o dote. Na África, o sujeito compra a noiva pagando em bois. Ou então. Porque não tem, então já havia, não tem não dinheiro. havia Não é bem ligado ao modo de produção, porque não tem nem dinheiro, não tem nem moeda. Não havia essa análise desses ângulos, porque o estudo das ciências, a tecnologia, tudo, como disse o Clésio, avança muito rápido, e hoje os ângulos são diferentes, as visões são diferentes. Agora eu quero discordar só de uma coisa, a fruição não é do ímã. Dizer que é fruição e acaba, não. Pelo contrário, ali é o começo de uma fruição que às vezes demora. Mas não tem nada a ver com o ímã em si. Vende o ímã, mas a fruição é de outras coisas. Bom, eu tenho que fazer o nosso primeiro intervalo, a produção já está nos avisando que eu devo fazê-lo. Mas eu quero, quando voltarmos no segundo bloco, tratar de forma mais aprofundada e específica sobre o aspecto dessas relações mediada pelo consumo, que o professor Rui aludiu, que é na perspectiva do utilitarismo. E aí você tem o mercado de compra de órgãos, não é doação de órgãos, né? Compra de crianças, enfim. Um instante só e a gente volta. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal universitário 14 da NET e rede pública de televisão cearense. Para você assinante que ligou agora, nós temos hoje as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues, e estamos discutindo essas relações de consumo, na chamada sociedade pós-moderna, mediada pelo consumo, pelo poder da compra. E eu queria, então, começar, nesse instante, colocando para a análise dos senhores, esse mercado, por exemplo, hoje de órgãos. Né? Há um mercado onde você compra um pedaço de fígado, um rim, sangue já é legalizado. Você compra, né? Basta você precisar. Você compra bebês também, hoje.
Mas há um mercado, é ilegal teoricamente, né? Da mesma forma que o de órgão também, Sim. né? É ilegal, mas sabe que se compra, né? Hoje. Então. E você tem, por exemplo, pensamentos importantes no mundo. A revista Veja, na semana que passou, inclusive trouxe uma ampla matéria a propósito do que nós estamos discutindo. O Gary Becker, que é um americano, ganhador do Nobel de Economia de 1992, se eu não estou enganado, é um desses que, inclusive, defende esse mercado de órgãos nessa perspectiva da utilidade. O mercado de órgãos, segundo ele, devolveria vida normal para muitas e muitas pessoas que hoje estão nas filas dos transplantes através da doação e que não acontece, que acabam morrendo. Portanto, teria aí uma grande utilidade. Muitas vidas seriam salvas, inclusive. E isso é feito hoje pelo mercado negro de forma incipiente. Né? Essa é uma das correntes. Um colega do professor Roberto, vocês, um jurista, também americano, o Richard Posner, também citado nessa revista, também forma nessa mesma linha de pensamento sobre o mercado de bebês e vai mais além. Ele diz que a legalização do mercado de bebês, primeiro, reduziria a fila de adoção. Segundo, descongestionaria os orfanatos que existem hoje pelo mundo inteiro, sobretudo nos países mais pobres. Né? E terceiro, e mais importante no seu pensamento, daria, quer dizer, a essas crianças lares familiares, portanto, para que elas tivessem uma outra perspectiva. Só para citar duas correntes de pensamento. Professor Roberto Martins Rodrigues, como são dois colegas seus, eu quero aqui conversar com você. Qual é a sua percepção em relação a essa legalização desse mercado? Esse mercado como um consumo normal, gerando, inclusive, não só economia, mas outros bens, como é, por exemplo, o caso das crianças. Há poucos dias, e em algumas cidades foi feriado, comemorou-se aqui no Brasil o Dia da Consciência Negra. Então eu quero começar protestando contra a expressão mercado negro, quando na verdade esse mercado é acionado muito mais pelos brancos do que pelos negros. Então eu quero deixar aqui meu protesto logo disso aí. Eu sei que você está fazendo uma brincadeira, mas o mercado negro nada tem a ver com... Não tem nada a ver, mas ele acontece está fazendo que... o discurso politicamente correto. Correto, está certo. Mas, por coincidência, eu tive uma conversa longa hoje, há muito tempo não conversava com ela, com uma antiga defensora pública, e ela me relatou alguns casos de compra de moças e rapazes, não para fins de doação, mas para fins de prostituição, de atividade, portanto, em alguns casos, de altos ganhos. E é um mercado florescente, crescente. O rufianismo está aí. Para levar para a Europa. Tanto é que consta dos códigos. Para levar para vários países da Europa, isso, especialmente Itália e Espanha. Mas a perspectiva que esses dois pensadores americanos colocam é uma outra, Roberto. É essa da utilidade. Eu estou apenas fazendo uma introdução, dizendo que a mercantilização ou a questão do dinheiro está de tal maneira ampla e consistente que chega a esse ponto. Né? Agora, com relação aos bebês, eu concordo com os dois americanos, porque realmente, se permitisse, se acabasse com essa hipocrisia, como já existe aqui no Brasil com relação ao jogo, né? Qual é o mal que o jogo do bicho faz ao país? Nenhum. O que faz é ser aparentemente proibido e ninguém obedecer. E nem é possível obedecer, porque é um jogo popular e tal. Então eu acho que seria interessante que isso fosse normatizado, fosse disciplinado, para evitar ou pelo menos coibir grande parte dos abusos que ocorrem nesse mercado. Rui, Clésio, qual é a perspectiva de vocês sobre... É uma situação extremamente delicada. Né? Imaginemos, eu estou falando de um Nobel de Economia, né, e de um professor também catedrático, hoje com muita fama, defendendo essa corrente de pensamento. Se chegamos, porque o que ele quer fazer é esse contraponto, se chegamos ao nível que chegamos de mercadoria, da aquisição de mercadoria, como é, por exemplo, o caso da Virgem, que não tem nenhuma utilidade a não ser para o desfrute, como o professor Rui bem colocou, ele coloca, por que não para essas coisas, afinal de contas, é ou não é verdadeiro que as pessoas morrem antes do transplante?
ficam cegas antes do transplante. Enfim, padecem anos Tem a fio. aspectos muito mais complexos, É. Roberto. Aí, quem se opõe a essa corrente, hoje, entre os justos filósofos que estão na moda aí, é o John Rawls e o Dwork, né, o Ronald Dwork, porque são deontologistas. Então, eles dizem o seguinte... O Michael Sandel também, ele Michael diverge. Sandel é de também. Harvard. O Michael Sandel é discípulo do John Rawls e do Ronald Dwork. Eles entendem, contrariamente à tradição da teoria do direito civil, que desde a época do direito romano, o direito civil dizia que o espaço negocial, as transações lícitas, é o que no direito civil chamavam de liberdade. Espaço negocial é o espaço da liberdade civil. Então, eles diziam, se os sujeitos são maiores, capazes, se o sujeito não é doido, não é menor de idade, então, ele faz uma escolha livre que, se não infringir alguma lei, se o objeto da transação não for ilícito, e se a forma da transação for livre, porque às vezes a forma da transação é disciplinada, digamos, o casamento, é uma escolha livre, mas tem uma forma disciplinada, você só casa se seguir aquele ritual. E existem outras transações, não, que a forma é livre, você pode fazer do jeito que quiser. Então, é sujeito capaz, objeto lícito e forma livre. Forma não defesa em meio, como costumam dizer os manuais de direito. Isso era tranquilamente aceito. Aí chega uma não corrente, prejudica terceiros. Exato, que não atinja a alteridade. Aí chega uma corrente deontológica e diz, não, peraí, existem valores que não podem ser transacionados, porque são direitos indisponíveis. Então, a vida, a integridade física e a dignidade humana são direitos indisponíveis. Na Alemanha teve um sujeito que botou um anúncio na internet, queria matar alguém e devorar, fazer antropofagia, comer no sentido de devorar. E apareceram 5 candidatos, e ele selecionou um, e realmente matou o sujeito e fritou pedaços e tal, e devorou. Tinha um contrato assinado, autorizando, a vítima autorizou o canibal a fazer isso, e ele pensou que se livrava da cadeia por isso e terminou pegando prisão perpétua. Porque se entendeu que a vida é um bem disponível, a liberdade também, se o sujeito fizer um contrato de escravatura também não vale nada e Não tal. vale. Mas aí qual é o limite dos bens, ou dos bens jurídicos, porque vida é um bem, no direito se chama bem jurídico. Qual é o limite dos bens jurídicos, o rol dos bens jurídicos indisponíveis? Esse limite está recuando. Por exemplo, havia um limite que dizia que a integridade física era um bem jurídico indisponível. Então, por essa perspectiva, o sujeito não podia fazer uma cirurgia transformista, porque implica numa castração e lesão corporal. E hoje se faz, lesão inclusive, corporal grave. já se faz até pelo SUS. Até pelo SUS. No caso então, do Brasil. está se dizendo que os bens indisponíveis não são tão indisponíveis assim. Né? A própria doação de órgãos é uma disponibilidade que se entendeu que devia ser condicionada à gratuidade. Aí fica um tanto difícil justificar, porque se for de graça pode, se não for não pode. Porque aí, digamos, o sujeito que quer, para fins de desfrute, lesionar a integridade física, fazendo uma cirurgia transformista, pode. Para fins de desfrute ou de felicidade, se você quiser, a felicidade dele se realizar depende disso. Temos uma teleologia, uma finalidade eudemônica. O fim é a felicidade, que legitima a transação. Agora, se você tiver com o aluguel da casa atrasado, o colégio do menino atrasado, o plano de saúde atrasado, o cobrador na porta, você não pode vender um rim. E pode, mas é ilegal. É ilegal. Comete um crime. Fica difícil explicar isso. Para sair do buraco, você não pode infringir a indisponibilidade da integridade física. Para ser feliz ou para desfrutar e acendendo uma vela no altar do prazer, pode. Fica uma situação muito complicada. Da perspectiva utilitária coletiva para a perspectiva utilitária individual. Eu acho que a sociedade precisa resolver se quer ser utilitarista ou deontológico. Boa visão, professor Clésio. Eu ia entrando aqui com a ideia da complexidade nessa linha, porque se a gente também fizer o raciocínio inverso, né, se essa liberdade plena sobre a própria vida, né, ela estiver posta, né, também é válido aí o outro argumento, que inclusive alguns defendem, como por exemplo o direito de uso completo de qualquer droga, mesmo que isso leve a eutanásia. Suicídio você assistido. Pode, né? Eu vou mas aí a eutanásia ela foge do mercado que é a proposta aqui, né? A eutanásia era uma opção para se livrar. Mas o suicídio assistido, não sei se não tem cobrança também. Bom, agora,
Na medida em que você pode fazer esse uso dos órgãos, e aí vinculando aí a questão essencial que é a vida, que a gente não pode desvinculá-la, eu abro essa perspectiva, essa é a minha preocupação. Né? Porque você está dando o direito pleno sobre o si próprio. Todas as outras discussões, elas caem por terra. Ninguém pode mais falar de aborto, ninguém pode mais falar de eutanásia, quer dizer, tudo viria junto. Eu não posso descolar uma coisa da outra. Essa daí eu acho que é a grande complexidade do tema. Tocando, propõe uma contradição muito forte no nosso tempo. Porque, veja, se nós podemos falar em eutanásia, que mudaram o nome para passar gato por lebre, para ortoeutanásia, que seria a morte certa. Assistida. E que não sei por que não poderia cobrar, porque, afinal de contas, se alguém me presta um serviço de me ajudar a morrer com mais conforto, por que a pessoa não merece esse serviço? A rigor já está previamente pactuado esse pagamento, porque se for no plano particular, o médico que está assistindo aquele paciente e a família decide, e ele decide depois, ele vai ter dos seus honorários. E se é pelo setor público, ele já está antecipadamente também garantido, porque a IH já está lá expedida e tal. Agora, na medida em que nós consideramos cada vez mais... Mas não é o que ele faz pelo dinheiro, é algo que no decorrer ele foi obrigado a fazer. E aqui a perspectiva é aquilo que eu faço com objetivo mercadológico, financeiro. Mas todos esses casos que estamos considerando aí não tinham nem eutanásia, nem suicídio assistido, nem essas cirurgias transformistas. Geralmente não é para ganhar dinheiro, né? É para atender a uma volúpia. Agora, a um desfrute. Eu estava pensando aqui na questão dos bebês. Sim, porque os bebês têm o problema da pobreza tem que haver das famílias. Algumas regras, porque não é só da pobreza, não. Pode haver uma expansão de gravidez a tal ponto só para vender o bebê. Sim, e aí você tocou num ponto importante agora, Roberto. Você transforma isso numa mercadoria. Numa mercadoria como outra qualquer. Se nós estamos falando em livre escolha, aí é preciso saber se a escolha é livre. Porque, digamos, alguém que... Mas uma pessoa, digamos, como você disse, encurralado com o cobrador na porta, com o cobrador na porta, vende um débitos quase impossível de satisfazer, então não é livre. Ela vai tomar esse caminho. Não, mas aí caímos na mesma discussão. Então não a prostituição infantil hoje, então, a decisão na maioria dos casos, é justificada, embora não justifique, é explicada e não justificada, porque a pessoa está premida por essa miséria. Portanto, não é uma livre escolha. Essa discussão já permeia, inclusive, os tribunais todos hoje. E quando você fala em prostituição infantil... Quer dizer, você cai na questão dos bebês... Ô, Arnaldo, me permita. E quando você fala em prostituição infantil, a livre escolha está completamente fora da história. Porque a criança não é capaz de tomar essa decisão. Então, mesmo que ela não estivesse encurralada pela miséria, ela não podia tomar essa decisão. Não podia tomar decisão. Por isso é que é estúpido e vulnerável, não adianta o pseudo-consentimento. Não, eu digo assim, mas quem vai explicar isso, explica com essa argumentação. Agora, no nosso caso, é uma complexidade maior, né? Porque quando eu estou falando de determinados países, você tem essa igualdade de condições. Quer dizer, no Brasil, a gente cai num cenário que é completamente diferente. Eu falar de uma Suíça, de uma Suécia, é uma coisa. Você quer dizer que isso que o tanto para o Roberto Richard Posner como para o Gary Becker, eles falam a partir da visão da situação deles, americana. Aí você quer dizer. Americana e eurocêntrica, né? Quer dizer, pensar aqui, como o Roberto está colocando, isso tem um fundamento enorme. Você tem a possibilidade de, a partir daí, criar um mercado, né? E nesse mercado em que entra em desvantagem é justamente quem está nessa situação de miséria. Eu vou ainda de um outro aspecto. Nós celebramos muitos contratos que colocam em dúvida aquelas velhas características do contrato. Vontade livre, não sei o quê, objeto determinado. Ou você comprar comida, né, num supermercado, num frigorífico, uma carne e tal. Isso é contrato livremente assumido? Não é. É um contrato que eu chamo de necessário. Bom, toda a teoria então não tem que discutir a liberdade. Se baseia na contestação da livre escolha. Agora, se nós formos sensíveis demais à teoria da crítica da livre escolha, veja bem, a eutanásia de quem está sentindo dor não é uma livre escolha. Nem o suicídio assistido. Então, se você for pensar a cirurgia transformista de alguém que tem uma compulsão, ou também não é bem livre essa escolha. Então, vai terminar que nenhuma dessas escolhas que se discute é livre. Só para encerrar essa Martinho, questão. só um minutinho.
Eu defendo que não existe vontade psicológica livre. Bom, não existe. Só para nós esgotarmos aqui, para mudarmos no próximo bloco para um assunto não menos importante, mas esgotarmos essa questão da mediação, das relações de consumo, de que o dinheiro a tudo compra, porque a tudo está disponível hoje para venda, porque no fundo o cerne final da questão é essa. Enquanto nós, no sistema prisional brasileiro, por exemplo, é o que é, subhumano, só para ser educado, diz o ministro da Justiça, e nem cabe mais é melhor as pessoas. Morrer, né? Como disse o ministro da Justiça. Na Califórnia, por exemplo, em quase todas as cadeias penitenciárias existem as celas VIPs para aqueles presos menos periculosos e de penas de curta duração. E o custo é de $175 dia, ou seja, uma cela 5 estrelas em que ele tem direito a comprar tudo. Em alguns estados americanos, os carros de polícia, as viaturas, como forma de garantir a manutenção, eles veiculam e circulam com placas de publicidade, são outdoor ambulantes. Quer dizer, só para se ter uma noção. Bom, eu tenho que encerrar esse bloco, para nós, inclusive, mudarmos de assunto no próximo bloco, porque, finalmente, com mais de 1,5 séculos de atraso, se considerarmos somente o período da República Brasileira, os congressistas se lembraram, pelo menos no plano da Câmara Federal, os deputados federais se lembraram que os trabalhadores domésticos devem ter os mesmos direitos do que outros trabalhadores da indústria e do comércio, que o regime escravocrata brasileiro já acabou, foi extinto. Porque, pasmem, senhores, a Constituição de 88 mantém, porque não foi ainda sancionado, transformado em lei essa PEC, ainda vai para o Senado, mas manteve os trabalhadores domésticos, que é um contingente expressivo demais, como se escravos ainda fossem. Um instante só, e a gente volta. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Participam do programa de hoje os professores Roberto Martins Rodrigues, Clésio Arruda e Rui Martinho Rodrigues, discutindo nos 2 blocos a mediação da sociedade dita pós-moderna pelo dinheiro, pelo consumo. E agora eu quero colocar para discussão um assunto que, como dizemos, antes tarde do que nunca. Na semana que passou, a Câmara dos Deputados aprovou, finalmente, uma PEC concedendo aos trabalhadores domésticos os mesmos direitos que outros trabalhadores da indústria e do comércio, por exemplo. Pasmem, a Constituição de 88, dita cidadã, ela deixou lá um item classificando esses trabalhadores como de segunda classe, e por isso são submetidos ainda hoje, dependendo do patrão, da sensibilidade, a regimes quase que escravocratas, como, por exemplo, jornada de trabalho de 12, 14 horas por dia. Porque qual é o empregado doméstico que não acorda, que não acorda às 6 da manhã e só vai dormir depois das 22 horas e é trabalhando o dia todo? E que não tem direito, inclusive, de se alimentar da mesma comida em que se alimentam os ditos senhores donos da casa, que trabalham sem carteira assinada, que não tem folga semanal, como deve ter, que se adoece são mandados embora. Enfim, essa é a realidade. Finalmente, a Câmara Federal aprovou ontem, mudando essa PEC, vai agora para o Senado, e que esperamos o Senado urgentemente aprove para que isso restabeleça esses direitos, tão tarde. Eu queria colocar isso para avaliação de vocês. Professor Roberto, antes tarde do que nunca. Por que demoramos, por que consideramos, na verdade, durante tanto tempo ainda... Mesmo que seja aprovada essa legislação, se ela não vier acompanhada de 2 coisas, não vai funcionar. A primeira coisa é a necessidade de uma fiscalização eficiente e competente. Porque o que eu vejo hoje no rol do emprego doméstico, na lista dos empregos domésticos,
Eu vejo muitas empresas que não são de emprego doméstico, mudando horário de empregado toda semana, para impedir que o empregado vá para cursos de aprimoramento, fazer seu projeto de vida para melhorar o seu nível de emprego, o seu nível salarial. E na área doméstica, há abusos que a gente nem imagina. Passando por aquilo que você se referiu, a patroa fazendo o prato da empregada, a arquitetura moderna, colocando o empregado doméstico, quando ele dorme na casa onde ele trabalha, num quarto, e eu estou chamando de quarto porque não tem outro nome, que a pessoa se espreme todo dia, até como dizia o Falcão, o nosso cantor, né, dizendo que até para mudar de ideia tem que ir para o meio da rua, porque não cabe. Porque o quarto da empregada doméstica é uma vergonha, sem falar no calor, no tamanho, etc. Essa é a arquitetura que se diz avançada, moderna, etc. E na área da casa, muitas patroas me explicam que a partir de 7 horas, terminado o jantar, a empregada está livre, que assiste televisão com a família. Aí esquece ela que ela está aparentemente livre, mas está à disposição. Até a hora de dormir da família, que até um cafezinho ela tem que servir, uma dose de uísque, etc. Então, eu acho que já vem tarde, como você disse muito bem, e eu lembro aqui, e estou inteiramente de acordo, foi uma brincadeira, mas traduz a verdade dos fatos. Nós ainda temos um regime escravocrata, não é só na área doméstica, temos. E o professor Luiz Marcílio, uma das grandes inteligências da nossa Faculdade de Direito da UFC, ele dizia uma professor Luiz Marcílio, irmão do ex-deputado federal. Do ex-governador Flávio Marcílio. E ele disse, se dirigindo, numa brincadeira, a 2 colegas negros, lamentando a sorte deles, com pena deles, porque a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea de lápis. E, consequentemente, ela foi apagada logo depois. Alguém apagou uma parte da lei. E está aí o nosso regime escravocrata ainda hoje em tudo que se chama trabalho privado. Professor Clésio. O Roberto levantou umas questões que eu acho que é lapidar, né? Que, aliás, a sua fala já trazia, né? Que a gente toca no assunto e acaba nem se apercebendo, essa dualidade da sociedade brasileira. Ele fala da arquitetura primeiro-mundíssimo, né? Quer dizer, a arquitetura de ponta, não deve a lugar nenhum do mundo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um sistema escravocrata dentro dela. Você estava fazendo menção a... Não precisa ir longe, não. Eu senti isso agora com a minha cirurgia. A arquitetura moderna coloca o sanitário tão baixo que dá vontade de pedir um elevador para sentar nele. Então, você tem, por exemplo, ainda o nosso problema do sistema penitenciário, que é um terror, de fato, né? Quer dizer, que não recupera ninguém, que só cria mais problema para a questão da violência. Quer dizer, isso ainda não está resolvido. E a gente tem essa série de trabalhadores. Do assédio, né? Pois é. Do assédio sexual. Isso. E temos aí uma série de trabalhadores que como se estivesse na antessala do presídio. Não está muito distante. Né? Então, é uma sociedade que tem essa característica, que nos exige um esforço de pensar sobre ela, né? Que muitas vezes tem que extrapolar mesmo e ir de encontro mesmo aos prêmios. Isso é tão grave, né? Clécio, que geralmente a empregada, mesmo quando o patrão, a patroa, assina a carteira profissional, que é, por exemplo, o meu caso, ela pede para não botar empregada doméstica. Pede para botar, por exemplo, secretária do lar. Ainda tem serviço extra, né? Ainda tem. Mas essa relação, isso vem realmente da tradição escravista, que foi muito longa no Brasil. Nós tivemos mais de 300 anos de escravismo no Brasil e deixou marcas muito profundas na nossa sociedade, né? Mas isso guarda relação também com o que uma certa tradição gosta muito de referir como condições objetivas das circunstâncias históricas, né? Então, numa sociedade em que o equilíbrio entre as oportunidades de emprego e a qualificação dos recursos humanos permite certas formas de exploração, ela se manifesta. É verdade. Essa lei acontece agora não por acaso, mas porque o Brasil está vivendo uma situação de pleno emprego. Os índices de desemprego no Brasil estão muito baixos, né? Estamos vivendo o que alguns economistas acham que seja uma bolha de consumo, porque não houve investimento, mas houve uma larga expansão do consumo, e isso criou uma situação de pleno emprego. Uma
uma porcentagem de desemprego que é considerada abaixo do limite de pleno emprego. Isso certamente vai favorecer. Agora, de fato, o controle dessas leis, no âmbito doméstico, se torna muito difícil, porque fazer uma fiscalização em empresas, e o universo de empresas é muito menor do que o universo doméstico, já não é fácil. E fazer fiscalização na intimidade dos lares é muito mais difícil. Né? Você está prevendo o descumprimento disso e, consequentemente, o desaguar na Justiça do Trabalho de um número enorme de processos, porque todo trabalhador doméstico, ao ser demitido agora, buscará seus direitos agora e, de forma legal, terá tem que ser procedimento testemunhal. Né? E a Justiça do Trabalho, que é mais ágil, o direito processual trabalhista, que não é minha praia, mas é muito mais ágil do que o direito criminal e até mais ágil do que o direito civil, o processo civil. Mas essa margem de não aplicação, toda lei tem. Eu temo que nesse caso seja e nesse caso no início vai ser complicado, porque é uma mudança substancial de postura. Até porque se as condições objetivas, de repente, se tivermos aqui uma volta do desemprego, um repique de desemprego, a sujeição ou a submissão das pessoas a essas condições indignas, que o Roberto escreveu muito bem aqui, se torna uma tentação, dependendo do tamanho da necessidade. Além disso, essas relações de empregada doméstica, muitas vezes, não são relações puramente profissionais e impessoais. Às vezes tem relações de confiança, tem relações de amizade, de família e até de parentesco. Então, isso cria um terreno muito incerto e muito difícil de resolver. Agora são bons momentos para avançar também, né, Rui? Sim. Quer dizer, se a gente está nesse momento claro, favorável... Não estou me referindo aqui, não estou fazendo nenhum discurso conformista. Eu estou só lembrando das dificuldades que tem no caminho. Como né? diz o ditado, se bem que eu lembro que... ninguém faz omelete sem quebrar o ovo. Né? Há uns 4 anos, quando foi aprovada, 4 ou 5 anos, quando foi aprovada a lei de autoria da senadora Patrícia, então senadora Patrícia, concedendo a férias de 120 dias, licença maternidade de 120 dias para as mulheres, cuidar dos seus filhos nos seus 4 primeiros meses de vida, que é extremamente importante. Se criou-se um alarde na grande imprensa brasileira, e nós discutimos isso aqui, dizendo que isso ia gerar um desemprego em massa das mulheres, das empresas, porque os patrões não iam aceitar isso e tal. É evidente que nós não temos estudo ainda para provar qual foi o impacto disso. Mas isso parece não ter ocorrido, porque você não encontra hoje, por exemplo, as denúncias que certamente teriam acontecido pela imprensa se isso tivesse ocorrido. E porque é uma escassez de mão de obra. Né? O Agora, empresariado não pode se dar o luxo de dizer não vou querer. Agora há um aspecto que eu não coloquei, me lembrei agora. É importante também que haja uma nova legislação fiscal em relação ao imposto de renda para as famílias que tiverem relação de emprego pagando de acordo com a lei, porque o aumento dos encargos vai ser grande. O aumento dos encargos... Porque nas empresas isso não ocorre, porque o dono da empresa desconta tudo. Fisicamente, o empregador da empresa não vai sofrer nada. A gente precisa esperar a publicação da PEC, como que ela vem, para que nós saibamos o que é, porque ela deve estar prevendo essas coisas. Se ela está igualando, os direitos do trabalhador doméstico aos direitos do trabalhador da indústria do comércio, obviamente deve ter pensado nesses benefícios. Agora, é importante a aprovação dessa lei. Desconfianças à parte quanto ao seu cumprimento na sua inteireza, que aí é uma questão de relação entre os patrões e os próprios empregados, nós estamos só e ao empregado agora caberá a ele buscar a sua reparação. Até porque a longo prazo, usurpado, quando negado, na justiça. Igual a qualquer outro trabalhador. A tendência é desaparecer ou ficar muito restrita a esse tipo de emprego. Né? Em qualquer país desenvolvido, emprego doméstico é uma coisa muito restrita. É luxo de rico. Classe média não tem empregado em país desenvolvido, né? Empregado doméstico. Essa categoria ela sinaliza que o país não é desenvolvido. Com certeza. Já existe isso aqui no Ceará. Famílias que não têm empregado. A existência do trabalho doméstico, isso é autodenunciativo. É um indicativo. É um indicativo de que o país ainda não é bem desenvolvido. Não é bem desenvolvido. E com o avanço da modernidade, da automação em família, os fornos de micro-ondas e tal, e máquinas, e com a restrição da prole, que hoje está muito pequena,
e tem muito casal sem filho, e com o uso do self-service, eu tenho a impressão que hoje ninguém come em casa mais não, porque nessa cidade você não dá 2 passos que não tem um Às self-service. vezes não come nem a própria, né? Mas essa é uma conquista importante. E eu já soube que tem apartamento que não tem cozinha. Tal da Então, cozinha americana. a tendência é É um balcão. se tornar muito restrita Mas a conquista é importante. ao uso da mão de obra doméstica. Não, é importante. Se o Brasil continuar se desenvolvendo nessa perspectiva do pleno emprego, hoje com a universalização da educação, embora possamos discutir a qualidade. Porque o que levou o empregado doméstico? A família pobre, geralmente do interior, com muitos filhos, Não tinha escola. que pegava, sem escola nenhuma, que pegava os seus filhos, era como se ele doasse aquele filho ou aquela filha para um parente próximo, alguém mais Abrir uma abastado, perspectiva de vida. para que ele, um compadre, para que ele cuidasse daquele filho, e em troca, esse filho ou essa filha, geralmente a filha, né, realizava os trabalhos domésticos em casa. Muitas vezes se submetendo até aos caprichos sexuais, quando não do patrão, do compadre, de quem quer que fosse, dos filhos desses. Né? Essa é uma realidade. Sem remuneração nenhuma. Sem remuneração nenhuma, era pelo alimento. Raramente alguém com mais sensibilidade, pelo menos botava aquela criança, aquela jovem, para ir estudar e se alfabetizar, mas também não passava ali do primário, né? do curso primário. Hoje, com a universalização da educação e com essa perspectiva que existe, e o pleno emprego, a tendência é que esse seja um trabalhador cada vez mais qualificado e que ele é que vai escolher com quem ele quer trabalhar, para quem ele vai trabalhar. Né? E aí com salário. E em que condições de trabalho, obviamente. Não é à toa que hoje grande parte do trabalhador doméstico é a diarista, por exemplo. Ela vai de manhã, chega às 7 horas, trabalha, mas às 5 horas ela vai embora. A grande vantagem do pleno emprego que o Rui fala é melhorar a qualidade do trabalho. Né? E aí, mas sim, gera uma escassez. tendência é para a prestação eventual de serviços, digamos. A classe média está começando a não ter mais empregada permanente. Agora você pode contratar uma diarista para num dia fazer uma faxina. Mas o importante é que com essa lei, quer dizer, a equiparação desses direitos é algo que nós não podemos negar a sua importância grande passo. do ponto de vista institucional. E a burocracia que isso envolve poderá levar a uma situação em que a coisa se torna mais profissional. É que os serviços domésticos poderão passar a ser comprados de empresas que fornecem mão de obra. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo aos professores Rui Martinho Rodrigues, Clésio Arruda e Roberto Martins Rodrigues, em especial a você, assinante, com um convite para um próximo programa. Muito obrigado e até lá.